Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Vinícius. Estaremos resolvendo, ainda na situação de aprendizagem 1 do caderno do aluno do nono ano, o volume 3. Começaremos aqui a partir da página 66. A atividade é a 5, relações métricas. Atividade 5.1, o triângulo ABC, ele é retângulo aqui em A, determinar a projeção ortogonal dos catetos sobre a hipotenusa desse triângulo. Depois nós vamos nomear os segmentos. A ideia aqui, pessoal, era que o triângulo ficasse assim, com essas projeções. Traçava aqui uma altura, que nós chamamos aqui de H, né, que é o AH. B até o H é a projeção M, e H até o C é a projeção N aqui na hipotenusa. Atividade 5.2. As relações métricas, elas são expressões que relacionam apenas as medidas dos lados e de alguns segmentos do triângulo retângulo. Ficaria mais ou menos assim, nomeando aqui os seus segmentos. A altura H dividiu o triângulo em outros dois triângulos retângulos semelhantes entre si. Agora vamos preencher essa tabela a seguir. Começaremos aqui pelo triângulo ABC. Esse triângulo maior aqui. O ângulo reto dele está aqui, então a sua hipotenusa tem que ser o A. O cateto nós temos dois, o B e o C. O C e o B ali. Agora aqui no triângulo ABH, esse daqui, o ângulo reto está aqui no H, então a hipotenusa vai ser C e os catetos são M e H. E para terminar aqui, o triângulo ACH, esse daqui, podemos perceber que a hipotenusa é sempre o lado contrário ao ângulo reto. No caso aqui é o B e os catetos são N e H. Atividade 5.3. Compare os triângulos AHC e AHB, esses dois. Aplicando o que nós já conhecemos sobre a soma dos ângulos internos, nós vamos explorar os demais ângulos internos de cada triângulo. Aqui nós temos os três triângulos, né? Na verdade temos o maior e esses dois que formam o maior. Eles são semelhantes pois possuem dois ângulos congruentes, de mesma medida. Logo, os lados correspondentes eles são proporcionais. Assim, o triângulo AHC ele é semelhante ao triângulo AHB, essa imagem aqui, ó. Aqui nós temos o ângulo reto de 90 graus, os três juntos tem que dar 180, então esse ângulo é congruente a este, em vermelho, e o amarelo é congruente a este, para realmente dar a soma dos ângulos internos. Então aqui nós temos um caso de semelhança, os dois triângulos são semelhantes porque os seus ângulos são congruentes. Agora aqui na página 67, atividade 5.4. Compare o triângulo retângulo ABC com o triângulo ABH. Nós vamos fazer aqui uma comparação. Nós vamos analisar a correspondência entre os seus ângulos internos dos triângulos para determinar como estabelecer a semelhança entre eles. Aqui nós temos os dois triângulos em referência. Analisando aqui os ângulos internos, nós podemos perceber que aqui o ângulo B ele é um vértice comum entre os dois triângulos, né? E esse vértice aqui é o mesmo que esse daqui. Nós temos também o ângulo A aqui, ele vai ser congruente ao H, pois os dois ângulos são retos, né? Aqui é 90 graus, aqui também é 90 graus. Então, pelo caso AA, que é o ângulo, nós temos que esse triângulo ele é semelhante a este triângulo aqui. Nós podemos utilizar o fato que dois triângulos são semelhantes quando os ângulos correspondentes são congruentes e os lados correspondentes são proporcionais. Nós podemos pegar essas razões aqui. Considerando as projeções, nós temos as seguintes medidas para os segmentos. O AB aqui é o C, o AC é o B, o AH é o H, o BC é o A, o BH é M e o CH é o N. Então, substituindo aqui os segmentos, nós temos C sobre M igual B sobre H, que é igual a sobre C. Então, aqui nós conseguimos tirar três expressões, né? Eu posso falar para você que B vezes M vai ser igual a C vezes H, multiplicando aqui, cruzando, né? Da mesma forma, A vezes H vai ser igual a B vezes C. E se eu pegar o C vezes o C, que dá C ao quadrado, isso vai ser igual a vezes M. Nós temos aqui as três expressões importantes, né, nas relações métricas do triângulo retângulo. Agora aqui na atividade 6, nós temos outras relações métricas e as aplicações. Verifique que o produto entre os catetos é igual ao produto da hipotenusa pela altura. Então ele quer que você verifique que se eu multiplicar os dois catetos, isso é a mesma coisa que multiplicar a hipotenusa pela altura. Primeiro nós temos que A e B, eles são catetos do triângulo ABC.
e a hipotenusa é o segmento C. Nós já vimos que esse triângulo ABC ele é semelhante ao triângulo AH, então nós temos a seguinte proporção aqui. AB sobre AH é igual a C sobre AB, que é igual a BC sobre BH. Novamente, nós vamos substituir os segmentos pelos seus lados. Então, nós temos aqui A sobre N, C sobre A e B sobre H. Como nós queremos o produto entre os catetos, nós vamos pegar os dois catetos e multiplicar. A vezes B vai ser igual a C vezes H, hipotenusa vezes altura e cateto vezes cateto. Na atividade 6.2, verifique que o quadrado da medida de um dos catetos é igual ao produto da medida da hipotenusa pela medida da projeção do cateto sobre ela. Resumindo aqui, pessoal, nós temos AB é o cateto e o C é a hipotenusa do triângulo ABC. Nós vimos que esses dois triângulos são semelhantes, então nós temos essa proporção aqui. Substituindo pelos seus lados, nós temos que cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção. Na atividade 6.3, nós vamos verificar agora que o quadrado da medida do outro cateto é igual ao produto da hipotenusa pela projeção. Nós temos essa proporção, então, por fim, eu tenho aqui que A vezes A ao quadrado, é igual a C vezes N. O cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção. Aqui na questão 6.4, Rafael ele pretende construir a estrutura do telhado e ele fez o esboço do desenho aqui ao lado. Quantos metros de viga de madeira ele deverá comprar para construir o telhado? Aqui nós temos algumas informações, né? 2 metros aqui, e aqui a hipotenusa é raiz de 8. O telhado ele tem um formato triangular, e pelas medidas o formato é um triângulo isósceles, porque tem dois lados iguais. Usando aqui as relações métricas que nós vimos, nós vamos encontrar os valores de x, y e z. Podemos fazer assim, ó. Nós vamos pegar h ao quadrado vai ser igual a m vezes n. Então, aqui eu tenho a altura. Se o total aqui é raiz de 8, eu tenho, como é um triângulo isósceles, esse lado somando com esse dá a raiz de 8. Então, usando essa relação, eu tenho que x ao quadrado é igual a raiz de 8 sobre 2 vezes raiz de 8 sobre 2. Desenvolvendo aqui o cálculo, eu tenho que essa altura ela mede raiz de 2. Aqui para eu calcular o y, né, que ele quer saber quantos metros de madeira ele deverá comprar para construir o telhado, eu usando a relação B vezes C igual a vezes H, então B é 2, a hipotenusa aqui eu vou chamar aqui de y, raiz de 2, que é o que nós acabamos de encontrar, que é a altura, e raiz de 8 sobre 2, que é esse pedaço aqui da projeção. Então nós temos que 2y igual raiz de 16 sobre 2, fazendo aqui a conta, o meu y fica 1. E para a gente terminar, usando a outra relação, que é a hipotenusa ao quadrado, igual cateto sobre a projeção, nós temos que raiz de 8 sobre 4 vezes raiz de 8 sobre 4, desenvolvendo aqui, extraindo a raiz, fica raiz de 2 sobre 2. Então nós temos que uma viga de medida raiz de 8, duas vigas de 2 metros, uma viga medindo raiz de 2, duas vigas medindo 1 e duas vigas medindo raiz de 2 sobre 2 metros cada uma. Somando todas as medidas, isso vai dar aproximadamente 11,64. Então, Rafael ele deverá comprar aproximadamente 11,64 metros de viga de madeira. Aqui, pessoal, é interessante, essa questão da aproximação, ela é muito comum em construção de prédios, pontes e madeiras, elas são bastante utilizadas, tá? Bom, então no vídeo de hoje foi isso. Espero que tenha entendido, finalizado aqui a situação de aprendizagem 1 do volume 3. Então continue ligado aí no canal, que nos próximos dias estaremos fazendo a situação de aprendizagem 2. Então bons estudos e até a próxima. Tchau, pessoal!